Fala, galerinha! E aí, como é que vocês estão? Todos bem firmes e fortes? Galera, vamos falar hoje sobre, começar falando aqui, né, a nossa aula sobre os crimes contra a propriedade imaterial. Mas, afinal, meu Senhor Jesus Cristo, o que é a tal da propriedade material? Lembra quando a gente fala sobre direitos autorais, quando a gente fala sobre alguém que, por exemplo, tem os direitos sobre uma música, tem os direitos sobre a reprodução de uma música, sobre um filme? Esses são os direitos imateriais, também temos, né, regulamentação sobre eles quando a gente chama de propriedade intelectual. Então, para a gente entender que são poucos artigos, tá, que figuram no Código Penal ainda válidos, a gente está estudando, está focando o nosso estudo essencialmente no Código Penal. Então, a gente vai ver qual é o principal artigo 184, ainda é aplicado, tá, galera? Artigo 184 do Código Penal, que regulamenta, dentro do Código Penal, o crime contra a propriedade imaterial, contra a propriedade intelectual. Vamos dar uma olhadinha? Let's take a look. Let's take a look. Caprichando no English. I'm very good at the English. Olha só, meu Deus do céu. Vamos lá. Cafezinho. Álcool gel. Tá longe meu álcool gel. It's too far away my... Não sei como é que fala álcool gel. Álcool. Gel álcool. Vamos lá, galera. Então tá, seguinte, olha lá. Crimes contra a propriedade intelectual, galera, a gente viu, né? Encerrou ali os crimes contra o patrimônio. Começamos agora os crimes contra a propriedade imaterial, contra a propriedade intelectual, aqueles que constam no Código Penal. Artigo mais importante disparado é o artigo 184, crime de violação de direitos autorais. Eu vos pergunto, quem nunca, galera? Quem nunca, quando era piá, quando era guri, quando era guria, foi lá no centro, no camelô, comprou um DVD 3 por 1, 3 por 10, ou 5 por 3, DVD de play, ou comprou aquele DVD do show. Galera, aí a gente vai vendo o mundo do crime, né? Tá, tô brincando com vocês, ninguém comete crime aqui, é só uma brincadeira. Ninguém nunca violou propriedade intelectual ou contribuiu para que isso acontecesse, né? De fato, agora falando sério. Artigo 184 do Código Penal nos diz o seguinte, ó: é crime a conduta de violar direitos de autor e os que lhes são conexos. A pena 3 meses a 1 ano ou multa. Nós temos aí um apenamento máximo de 1 ano, portanto, na figura simples, a nossa infração penal do artigo 184 do caput, ela é uma infração penal de menor potencial ofensivo, de acordo com o artigo 61 da Lei 9.099, deve, portanto, ser julgada pelo juizado especial criminal. As infrações penais de menor potencial ofensivo, as IMPOs, são o que mesmo? São todas as contravenções penais e os crimes aos quais a pena máxima atribuída não supera o patamar de 2 anos. Portanto, temos ali o artigo 184 caput como sendo uma infração penal de menor potencial ofensivo, violar direitos de autor e os que lhes são conexos, tá? Não posso fazer isso. O parágrafo 1º contempla uma forma qualificada. Vejam que a pena... Let's pegar minha caneta aqui, peguei. Vejam que a pena aumenta bastante, ó, pula ali de 3 meses a 1 ano para 2 a 4 anos e multa. E aqui nós temos uma multa, na figura do caput, a pena de alternativa. Então é a pena de detenção ou a pena de multa. Significa que o juiz pode aplicar tão somente a pena de multa. Ao contrário, ao passo que essa caneta aqui ela não para de fugir. Que saco. Ao passo que na outra, na forma qualificada do parágrafo 1º, nós temos a pena de 2 a 4 anos e multa. Então o juiz não pode aplicar uma ou outra, o juiz deve aplicar as duas. Mas afinal, qual é a forma qualificada? Parágrafo 1º. Se a violação consistir em reprodução total ou parcial, agora, ó, com o intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma sem autorização expressa do autor, do artista, intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente. Então, a pena é bem mais alta se eu reunir essas circunstâncias. Então, se eu violar o direito de algum autor e aqueles que são conexos a ele, eu cometo a conduta do artigo 184, caput.
Agora, se a violação consistir na reprodução total ou parcial com objetivo de lucro, de forma direta ou indireta, de obra intelectual, a minha conduta ela é mais grave. A reprovabilidade da minha conduta ela é mais intensa, beleza? Então a minha pena pula lá de 3 meses a 1 ano ou multa para 2 a 4 anos e multa. Vamos adiante, galera. Nós ainda temos aqui, ó, a figura equiparada do parágrafo 2º e outra forma qualificada do parágrafo 3º, todas do artigo 184, tá? O parágrafo 2º nos diz o seguinte: na mesma pena do parágrafo 1º incorre quem? Ou seja, comete também o crime aqui, ó, qualificado, mais grave, ó, a reclusão de 2 a 4 anos. Na mesma pena do parágrafo 1º incorre quem? Com o intuito de lucro, direto ou indireto, distribui, vende, expõe à venda, aluga, introduz no país, adquire, oculta, tem em depósito original ou cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista, intérprete ou executante, ou do direito do produtor de fonograma, ou ainda aluga original ou cópia de obra intelectual ou fonograma sem a expressa autorização dos titulares dos direitos de quem os represente. Então, olha só, a galera que reproduz, parágrafo 1º, ó, a galera que realiza a reprodução responde pela forma qualificada do parágrafo 1º. Mas quem vende ou expõe à venda ou aluga, introduz no país, adquire, oculta, tem depósito, responde também aí com base no parágrafo 2º pela forma equiparada pela infração penal do artigo 184, parágrafo 1º. Então o cara lá que vende o DVDzão pirata, que vende o show pirata, ou que oculta, ou que expõe à venda, ou que introduz no país, responde por essa infração penal. Beleza? Olha o que nos diz aqui o parágrafo 3º. Se a violação consistir no oferecimento ao público mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para recebê-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda, com o intuito de lucro, direto ou indireto, sem autorização expressa, conforme o caso, do autor, do artista, intérprete ou executante, do produtor de fonograma ou de quem os represente, responde a uma pena de reclusão também de 2 a 4 anos e multa. Esse é o caso aquele dos aparelhos, né? Você compra um aparelho que te permite acessar obras mediante, melhor dizendo, né? Sem a devida contraprestação a quem detém o direito autoral. Então tem um show lá que eu forneço, um espetáculo que eu forneço a quem me remunera, quem me paga, e o sujeito, mediante uma instalação de um dispositivo de cabo, de fibra ótica, de satélite ou de ondas, ou qualquer outro sistema, consegue obter e transmitir a outras pessoas a reprodução desse material intelectual, dessa propriedade material que eu tenho, essa propriedade intelectual que eu tenho, sem a devida contraprestação. Beleza, galera? Então esse cara responde também. Show? Show? Próximo, parágrafo 4º, uma causa de exclusão de tipicidade. O que diz aqui o parágrafo 4º? O disposto nos parágrafos 1º, 2º e 3º não se aplica quando se tratar de exceção ou limitação ao direito de autor ou os que lhes são conexos. Então temos a regra e se houver uma exceção que possibilite aquela conduta, não se aplica os parágrafos 1º, 2º e 3º, né? Em conformidade com o previsto na Lei 9610, de 19 de fevereiro de 1998. Agora, ó, a parte final é interessante. Nem a cópia de obra intelectual ou fonograma em um só exemplar para uso privado do copista, sem intuito de lucro direto ou indireto. Galera que tira cópia de um livro, tira xerox de um livro, por exemplo, tirei um só para eu estudar aqui na faculdade, eventualmente pode estar albergado por essa causa de exclusão de tipicidade contida no artigo 184, parágrafo 4º. Tá, mas olha só, Felipe, todo mundo vende DVD lá no centro, todo mundo compra, isso aí é comum, isso aí acontece, as pessoas sabem que acontece, isso aí não foi atingido pelo princípio da adequação social, isso aí não foi atingido pelo princípio, eventualmente, da insignificância, não é o considerado comum. Não, galera, olha só, isso foi objeto de enfrentamento pelo Superior Tribunal de Justiça, que editou a súmula 502, que disse o seguinte, ó,
Presentes a materialidade e a autoria, afigura-se típica em relação ao crime previsto no artigo 184, parágrafo 2º do Código Penal, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas. Então, um camelô que vende CD e DVD não está albergado por qualquer causa de exclusão de tipicidade ou exclusão de ilicitude. A conduta dele é típica, não foi atingida pelo princípio da adequação social. O cara não pode vender CD, DVD pirata lá no camelódromo, por exemplo, porque ele está cometendo a infração penal do artigo 184, parágrafo 2º. Na mesma pena do parágrafo 1º, incorre quem, com intuito de lucro, direto ou indireto, distribui, vende, expõe à venda, aluga, introduz no país, adquire, oculta, tem em depósito original ou cópia de obra intelectual, fonograma reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista, intérprete ou executante, ou do direito do produtor de fonograma, ou ainda aluga original ou cópia de obra intelectual, fonograma, sem expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente. Então o cara vai responder, beleza? Adiante, ó. Último artiguinho que eu queria ver com vocês sobre a natureza da ação penal. Lembram? Já perguntei para vocês em prova. Natureza da ação penal. O que é a natureza da ação penal? Ela pode ser pública, incondicionada, quando não se exige representação ou requisição por Ministério Público do andamento do processo. Ela pode ser pública condicionada à representação da vítima ou à requisição do Ministro da Justiça. Nesses casos, é necessário que ou a vítima ou o Ministro da Justiça dê autorização por Ministério Público dar o devido andamento ao processo, ou ela pode ser privada, quando a própria vítima dá início à ação penal, oferece uma queixa-crime. Ah, me deu uma dor nas costas agora, rapaz. O que é isso? Vamos olhar aqui. Artigo 180, todo torto, o cara vai se virando aqui, Jesus, amado. Artigo 186, olha só. Procede-se mediante, inciso 1º, queixa nos crimes previstos no caput do artigo 184. Então, olha aqui, ó. Violar direitos de autor e os que lhes são conexos. Essa infração penal é uma infração penal cuja natureza da ação penal é privada. Por quê? Porque se procede mediante queixa. A ação penal é pública incondicionada nos crimes previstos no parágrafo 1º e 2º do artigo 184. Então, aqui, ó, parágrafo 1º e 2º é uma ação penal pública incondicionada. Não depende da autorização, da representação de ninguém, tá? O cara que vende DVD lá no centro, então, piratão, ele está sujeito a um processo criminal, independentemente de representação de quem teve seu direito imaterial violado, tá? Ação penal pública incondicionada. Inciso 3º, ação penal pública incondicionada nos crimes cometidos em desfavor de entidades de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação instituída pelo poder público. Se a vítima, então, for uma entidade do poder público, uma autarquia, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista ou uma fundação instituída pelo poder público, a ação penal se torna pública incondicionada. E, de acordo com o inciso 4º, a ação penal pública condicionada à representação nos crimes previstos no parágrafo 3º do artigo 183. Então, aqui, ó, aquele caso. Se a violação consistir no oferecimento ao público, mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para recebê-la em um tempo e lugar previamente determinados, por quem formula a demanda com o intuito de lucro, direto ou indireto, sem autorização expressa, conforme o caso do autor, do artista, intérprete ou executante, do produtor de fonograma ou de quem os represente. Nesse caso, nós estamos diante de uma ação penal pública condicionada à representação. Isso significa que é necessário que a vítima diga para o Ministério Público: eu quero ver o sujeito processado, eu quero ver o réu processado, quero ver o autor do fato processado. Se não houver essa representação da vítima, nós não poderemos dar o devido andamento ao processo penal, tá? Ao contrário das ações penais públicas incondicionadas. Já na ação penal privada, que a gente constata aqui no inciso 1º, porque diz que se procede mediante queixa, é a vítima que vai ajuizar a queixa-crime. Beleza, galera? Por enquanto é isso. Voltamos em seguida. Beijo no coração de vocês. Até daqui a pouquinho.